Bem-vinda! Tudo bem com você? Sim, tudo ótimo. Gente, vamos a essa história muito linda que culminou... Esse é teu. Obrigada. Neste livro poderoso. Olha só. O livro Falando de Si conta a história de Maria Elisa, que nas vésperas de completar 50 anos reavalia a própria vida e decide realizar seus sonhos antes abandonados. Baseado em fatos reais, será que realmente aí é possível a gente realizar nossos sonhos? Quem vem trazendo para a gente essas informações é ela mesma, Simone Guimarães, escritora, que traz para a gente o livro Falando de Si. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Obrigada, Vera. Tudo bem. Realizada na economia? Sim, eu trabalhei por muitos anos dando aula, que era esse meu objetivo quando eu fiz faculdade. Dei aula na universidade por muito tempo, fiz mestrado, fiz especialização, enfim. Tudo que você queria da tua profissão, você almejou. Exato. Alcancei aquilo que eu desejei. Muito bem. E foi, só para saber, assim, ela é você, baseado em fatos reais, ou ela é várias mulheres, várias pessoas? Na verdade, várias mulheres se identificam com as várias Marias que estão nesse livro. Muito bem. Porque o livro, a protagonista é a Maria Elisa. Só que a Maria Elisa, às vésperas de completar 50 anos, ela começa a analisar a sua vida e ela decide que não quer ser uma mera coadjuvante. Muito bem. E ela passa a analisar as Marias que fizeram parte da vida dela também. Então, tem muitos personagens Marias aqui. São 5 Marias. Maravilha. 5 Marias da geração, né? A Maria Elisa, a sua tia, sua avó, sua mãe, sua filha. E depois, com a vinda da neta, é uma nova história que começa, né? De uma outra Maria. Então, aí a gente mostra as angústias, os sonhos, as dores, os amores de 5 Marias. Então, ao mesmo tempo em que eu falo da Maria que está às vésperas de completar 50 anos no ano de 2021, na verdade, eu estava às vésperas de completar 50 anos no ano de 2021. Muito bem. Então, foi daí que surgiu essa história. A Maria Elisa é um pouquinho mais velha do que eu, ela fez 50 anos antes. A história se passa um pouquinho antes. Entendi. Mas ela começa, então, a refletir e a falar também, né? Das angústias, das dores, amores, conflitos dessas Marias na vida dela. E a gente acaba se identificando muito. Com claro certeza. Que sim, gente, é claro que sim. Porque realizar sonhos, olha, não é porque você está bem profissionalmente, não é porque você, às vezes, graças a Deus, está com saúde, tem uma família completa, às vezes você tem, mas falta ainda os sonhos, ou alguns sonhos que muitas vezes a gente vai mesmo abandonando, né? Exato. Como eu, por exemplo, né? A Maria Elisa, no livro, o sonho dela era escrever, era ser poeta. Só que, com 17 anos, ela conheceu o amor da vida dela, com 18 anos, ela engravidou, casou, e abandonou esse sonho. Inicialmente fazer medicina, porque foi uma menina que teve câncer de pele. Então, durante a adolescência, essa questão da saúde, né, chamou muito a atenção dela. Ela queria fazer medicina, só que o grande sonho dela era escrever. E no decorrer do tempo, né, ela ali com os filhos, já teve o primeiro, teve o segundo filho, sempre envolvida na família, querendo realmente fazer com que a família dela fosse a mais feliz possível, e ela se deixou de lado, né, deixou o sonho dela de ser escritora de lado. E às vésperas de completar 50 anos, com os filhos já crescidos, a filha formada em medicina, né, que era um dos sonhos que ela tinha e que a filha realizou, o filho arquiteto, enfim, ela se deu conta de que estava na hora de pensar nos seus próprios sonhos e realizá-los, né? Então é isso, é aquela questão de a gente não se abandonar, né? Não importa a idade que a gente tenha, mas chega um momento em que você pensa, poxa, por que não? Era o teu sonho ser escritora? Na verdade, eu sempre gostei muito de escrever, desde, enfim, 12 sempre. anos eu já tinha lá o meu caderno com poemas, com crônicas, sempre escrevi cartinhas de amor para as minhas amigas colocarem no material dos seus namoradinhos, dos seus paquerinhas na época de colégio, enfim. Mas eu acabei não indo para o lado da literatura na minha formação profissional. Eu fui fazer economia, fui dar aula e o escrever, ele ficava com o que eu chamo de livroterapia, sabe? Então era na época das férias, no final de semana, sempre estava escrevendo alguma coisa. No ano de 2010, eu me afastei da sala de aula
E a minha filha, então, ainda era pequena e me pedia para contar histórias para ela, né? Sempre pedindo histórias inventadas. E eu e meu marido, nós contávamos essas histórias, até que veio a ideia de escrever um livro com essas histórias, né? Que se chama Palavra Encantada, Pequenos Poemas para Pequenas e Grandes Crianças. E a minha filha, o ano passado, às vésperas de completar 20 anos, ela me pediu: mãe, já que não estás mais escrevendo história infanto-juvenil, escreve então um romance falando de bruxas, porque ela adorava a história de bruxas quando era pequena. Olha só. E esse livro, Bruxa Sim, Manão, que foi inspirado no folclore de Franklin Cascais, né? Que ele fala lá das lendas das bruxas que viraram pedras na praia de Itaguaçu. Eu, então, escrevi esse livro em homenagem à minha filha, inspirada na lenda do Franklin Cascais, e ele foi lançado no dia 9 de maio na Casa da Literatura. Gente, Simone Santos Guimarães tem diversas obras para você acompanhar, muito inteligentes, muito atuantes e que faz a diferença. E a gente fica feliz de ver que, com certeza, a realização do sonho, né? Com tirou, certeza. como você falou, do arquivo, não foi da gaveta, mas tirou e colocou. Está aqui, né? Está na realidade, né? Palpável. E a realização do sonho, como em tantas outras situações, é possível de ser trabalhado. Muito obrigada. Prazer conhecê-la. Prazer linda, também. linda, linda. Obrigada.